E aí, pessoal, tudo bem? Hoje temos uma jornada incrível pela frente. Vamos embarcar numa viagem no tempo para conhecer duas das civilizações mais fascinantes da América pré-colombiana, os maias e os astecas. Preparem-se para uma aventura cheia de descobertas. Preparem-se para desvendar mistérios, explorar pirâmides majestosas e muito mais. Vamos mergulhar na história e nos segredos dessas culturas antigas. Os maias e os astecas dominaram regiões imensas com culturas riquíssimas e complexas. Suas contribuições para a humanidade são inestimáveis. Eles deixaram um legado cheio de enigmas e maravilhas que ainda hoje nos fascinam e intrigam. Suas cidades, templos e artefatos são testemunhos de sua grandeza. Apertem os cintos, porque nossa aventura começa agora. Vamos viajar no tempo e no espaço para descobrir os segredos desses impérios. Vamos nessa, explorar os impérios do tempo. Cada ruína, cada artefato, conta uma história de um passado glorioso. Os maias, mestres em matemática e astronomia, construíram cidades imponentes no meio da mata. Suas pirâmides e templos são maravilhas arquitetônicas. Os astecas, guerreiros destemidos e estrategistas brilhantes, levantaram um império poderoso no coração do México. Suas conquistas militares e culturais são impressionantes. Duas culturas diferentes, mas com um fascínio em comum: a capacidade de nos levar para um passado glorioso e misterioso. Vamos explorar juntos e descobrir o que esses impérios têm a nos ensinar sobre a humanidade e a história. Imagina só, observar as estrelas e decifrar os segredos do universo sem telescópio. Pois é, meus amigos, os maias eram os reis da astronomia. Sem usar nenhum instrumento moderno, eles criaram um calendário super preciso, tão preciso que até hoje deixa os cientistas de cabelo em pé. Mas como eles conseguiam isso? Observando. Os maias construíram observatórios para acompanhar os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas. Com observações cuidadosas, eles previam eclipses e outros eventos astronômicos com uma precisão de cair o queixo. É de explodir a cabeça, né? E as cidades maias, hein? Todas conectadas por estradas elevadas, as Sac-Beob. Essas vias cortavam a selva, ligando cidades e centros cerimoniais. Era como se os maias tivessem construído as nossas rodovias, mas muito antes dos carros existirem. E não era só isso, não. Os Sac-Beob eram considerados caminhos sagrados, que facilitavam a comunicação e o comércio entre as cidades. Imaginem o trampo que dava para construir essas estradas naquela época. Os maias eram engenheiros de primeira categoria, tipo Oscar Niemeyer da antiguidade. E os astecas? Ah, esses dominavam o poder da água como ninguém. Eles eram mestres em engenharia hidráulica e sabiam como utilizar os recursos naturais ao seu favor. A capital deles, Tenochtitlan, foi construída em uma ilha no meio de um lago. Isso mesmo, no meio da água, que nem um programa do Luciano Huck. Mas não era só isso que tornava essa cidade especial. Para chegar lá, era preciso atravessar pontes e calçadas que cortavam o lago. Uma loucura! Imagine só, uma cidade inteira conectada por essas estruturas incríveis. Mas por que construir uma cidade no meio de um lago? Os astecas eram espertos. A localização de Tenochtitlan oferecia proteção contra inimigos e acesso fácil à água e comida. Além disso, a água ao redor da cidade funcionava como uma barreira natural, dificultando a invasão de inimigos. E não podemos esquecer das chinampas, as ilhas artificiais que eles criaram para cultivar alimentos. Essas chinampas eram verdadeiros jardins flutuantes, onde os astecas plantavam milho, feijão, abóbora e outros alimentos essenciais. Isso garantia uma fonte constante de comida para a população. A localização de Tenochtitlan oferecia proteção contra inimigos e acesso fácil à água e comida. Era uma cidade poderosa e imponente,
digna dos governantes do Império Azteca. Hoje, as ruínas de Tenochtitlan ainda impressionam, lembrando-nos da grandiosidade e engenhosidade dos aztecas. Eles realmente eram os senhores do Lago Sagrado. Tenochtitlan não era só bem localizada, era gigantesca, uma verdadeira metrópole. Tinha templos enormes, mercados lotados, palácios luxuosos, e tudo isso organizado em bairros interligados por canais. Sim, canais. Os astecas se locomoviam de canoa pela cidade, tipo Veneza brasileira. Para alimentar tanta gente, os astecas criaram ilhas artificiais, as chinampas. Essas ilhas flutuantes eram como hortas gigantes, que garantiam a produção de alimentos o ano todo. Imagina a engenharia e a organização para construir e manter tudo isso funcionando? Astecas, vocês eram demais. Agora, segura o coração, porque o negócio fica pesado. Vamos mergulhar em um dos aspectos mais intrigantes e controversos das civilizações antigas. Tanto maias quanto astecas praticavam sacrifícios humanos. Sim, sacrifícios humanos. Esses rituais eram centrais para suas crenças religiosas e culturais. Mas calma, a gente precisa entender o contexto da época. Para essas civilizações, os sacrifícios não eram apenas atos de violência, mas sim cerimônias sagradas. Para eles, a vida e a morte estavam conectadas, e os sacrifícios eram uma forma de agradar aos deuses. Eles acreditavam que, ao oferecer vidas humanas, estavam garantindo a prosperidade e a harmonia do mundo. Os maias sacrificavam pessoas em rituais importantes, geralmente em datas específicas do calendário. Essas datas eram cuidadosamente escolhidas com base em eventos astronômicos e ciclos agrícolas. Já os astecas faziam sacrifícios com mais frequência, acreditando que o sangue humano alimentava o sol e garantia a continuidade do universo. Para eles, o sacrifício era uma necessidade cósmica. É difícil para a gente entender isso hoje em dia, né? Vivemos em um mundo muito diferente, com valores e crenças distintos, mas é importante lembrar que cada cultura tem suas crenças e costumes. Ao estudar essas práticas, ganhamos uma compreensão mais profunda da complexidade e da diversidade da experiência humana ao longo da história. Mas calma que nem tudo era sacrifício. Os maias, por exemplo, desenvolveram um sistema de escrita único. Eles usavam hieróglifos para registrar eventos históricos, conhecimentos astronômicos e até mesmo histórias da mitologia. Pena que muitos desses registros foram destruídos durante a colonização espanhola. Já os astecas valorizavam muito a educação. Eles tinham escolas para todas as crianças, independente da classe social, tipo escola pública de qualidade. Nas escolas, eles aprendiam história, religião, astronomia e até luta. Incrível, né? Tanto maias quanto astecas acreditavam em ciclos cósmicos de criação e destruição. Para eles, o tempo não era uma linha reta, mas sim um ciclo, como as estações do ano. Eles acreditavam que o universo passava por eras de luz e trevas, e que cada era terminava com grandes catástrofes. Essa crença em ciclos cósmicos influenciava tudo na vida dos maias e astecas, desde a agricultura até a política. Eles acreditavam que era preciso viver em harmonia com o universo para evitar o caos e a destruição. Que povo conectado com o cosmos, hein? E aí, pessoal, gostaram da viagem? Conhecemos os maias, os astrônomos feras, e os astecas, os mestres da engenharia hidráulica. Duas civilizações incríveis, cheias de mistérios e maravilhas. Mas e aí? Se você pudesse voltar no tempo, qual delas você escolheria visitar? Os maias, com suas cidades na selva e conhecimentos astronômicos, ou os astecas, com sua capital no meio do lago e sistema de ensino avançado? Deixa sua resposta nos comentários. Valeu, galera, e até a próxima!